Olá pessoal, aqui é a professora Cia Jordão, arquiteta e urbanista e mestre em engenharia civil. Eu fiz esse canal com o propósito de desenvolver aulas para alunos de arquitetura e de engenharia. Então, se você gostou do objetivo aqui do canal, já dá logo um like e também se inscreve que toda semana tem um vídeo novo, tá bom? E sendo um inscrito, fica mais fácil para acompanhar sempre que um vídeo novo for postado, tá certo? Então, sendo assim, vamos para o assunto da aula de hoje, que é sobre etapas de estudo preliminar para projeto arquitetônico. Então, gente, dando início à aula de hoje sobre etapas do estudo preliminar. Nada mais é, então, do que um estudo que ele é efetuado antes do início do anteprojeto e do projeto arquitetônico, tá? A utilização dele, então, possibilita a análise territorial, análise do terreno, o conforto térmico, as necessidades do cliente e as legislações referentes ao tipo de edificação que irá ser projetada, tá? Então, para isso, é necessário seguir algumas etapas, sendo elas as seguintes: contato com o cliente, levantamento de dados, consulta às legislações e normas, tanto as nacionais como as estaduais e municipais, etapas pré-projetuais, definição do programa de necessidades, estudo de implantação, zoneamento, organograma e fluxograma e pré-dimensionamento, tá, gente? E vou mostrar para vocês como funciona cada uma dessas etapas. Então, primeira, contato com o cliente, tá? Eu vou, então, ver o perfil do meu cliente. Qual o nome? Qual a profissão? Quantos filhos tem? Tudo isso é muito importante porque vai determinar a quantidade de cômodos, a quantidade de quartos, o posicionamento e o dimensionamento dos espaços, tá? Então, eu tenho, por exemplo, o meu cliente, que é Fernando de Souza Júnior, ele é advogado e tem sua esposa, né, que é Luísa Reis de Souza, e ela é escritora. E aí, o que é que eles gostam de fazer? Eles gostariam de construir uma residência, tá? E Fernando, ele queria prestar algumas consultorias a alguns clientes. E Luísa, ela precisa de um espaço calmo para poder escrever seus livros e, consequentemente, gerar mais ideias, ter as ideias necessárias para fazer seus livros. E o casal, ele gosta de receber amigos em casa, tá? Então, eles também têm uma filha de 1 ano, ou aliás, uma filha de 3 anos, tá? Qual a necessidade do cliente, então? Eles têm a necessidade de ter uma biblioteca aconchegante. Luísa é escritora, ela gosta de colecionar livros, então é bom ter uma biblioteca, possivelmente tem um espaço também para Luísa poder escrever lá, tá? Ser um espaço de inspiração para Luísa. É preciso ter um escritório funcional, é preciso ter um espaço gourmet para eles receber os amigos, é preciso ter uma brinquedoteca também para a filhinha deles, tá? Quais os padrões de construção, os acabamentos pretendidos e sugestões do cliente? Então, o cliente deseja acabamento em porcelanato, sancas de gessos, móveis modulados e painel ripado. Isso é um exemplo, tá, gente? O prazo estabelecido, 10 meses, recursos disponíveis, 600 mil e os termos de contrato de serviço e remuneração a discutir. Lembrando, tudo isso é um exemplo, tá, gente? E aí eu preciso levantar os meus dados em relação ao terreno que vai ser construído a casa deles, tá? A residência unifamiliar. Então eu preciso do endereço, eu preciso saber o norte, a orientação desse terreno. Eu preciso fazer o levantamento das minhas medidas e tenho as dimensões do terreno, no caso, se for uma casa construída, preciso fazer o levantamento em si da edificação, só no caso de reforma. Preciso saber a topografia do terreno também. Então, eu tenho que o terreno ele possui um solo com leves ondulações, sendo ele argiloso, uma cobertura vegetal. Não possui elementos significativos. E como é o entorno do terreno? O entorno do terreno possui residências unifamiliares e multifamiliares,
anexam os edifícios, instituições de ensino, empresas e as ruas transversais por onde passam automóveis de pequeno porte. Isso é importante, tá, gente? Por exemplo, nesse exemplo, são ruas transversais, né, que passam apenas automóveis. Mas aí poderia ser um terreno em que ficasse, em que tivesse uma rua de maior circulação de ônibus, por exemplo. Se for um terreno de esquina, tem toda a questão de legislação, tá? Aqui, especificamente na cidade de Recife, tá, gente? A legislação, o plano diretor, ele fala que a entrada de garagem não pode ser pela rua principal, tem que ser sempre pela rua de menor fluxo. Por exemplo, então isso determina muito como você vai projetar naquele terreno. Na etapa de consulta às legislações e normas, eu exemplifiquei os seguintes aqui para vocês, tá? A ABNT-BR como uso de legislação nacional, tá? Então, temos também como legislação municipal a lei de uso e ocupação do solo, aqui na cidade de Recife, porque eu sou daqui de Recife, então eu exemplifiquei aqui. Aqui a gente usa o plano diretor também e o código de obras, tá, gente? Para esse projeto em si não é necessário o uso de COCIP, que é o Código de Incêndio e Pânico, tá, gente? Que é regido pelo Corpo de Bombeiros. Para essa edificação não é necessário, tá, gente? Porque é uma residência familiar. Se fosse uma multifamiliar já era necessário, porque eu tenho cálculo de caixa d'água, tenho inserção de extintores, mangotinhos, hidrantes, a depender do dimensionamento, do tamanho, tá? Da minha edificação multifamiliar. De multifamiliar para cima, eu falo uso industrial, uso escolar, uso hospitalar, tá? Então a gente usa ela como edificação estadual, tá? Para essa edificação em si, nós precisamos dessa, mas assim que você for projetar a sua edificação, você precisa efetuar as pesquisas necessárias em relação ao seu tipo e o uso da sua edificação, ok? E aí, nós temos uma que nós nomeamos como etapas pré-projetuais, tá? Elas são estudos de caso, tá, gente? Estudo de caso é muito importante. Você já tem essas informações anteriores. Mas o que é estudo de caso? Estudo de caso é a sua inspiração. Você tem as informações anteriores, você sabe como o seu cliente mais ou menos idealiza a edificação, o projeto. Você sabe o dimensionamento do terreno, você sabe o que a legislação fala. Então, você vai começar a pesquisar sobre aquilo, tá, gente? A ideia não vem pluft, assim. Às vezes até uma vez ou outra vem, plim, aquela luzinha, tá? Mas na maioria das vezes nós temos que pesquisar. Nós temos a ideia de revestimento que o cliente quer, mas a gente pode ver a cor, o uso, a resistência, o formato, tá? E isso é feito a partir de pesquisa. E temos também o partido arquitetônico, as características e o estilo que eu quero ter, que eu quero implementar naquela edificação a partir das informações que eu já tenho dos meus clientes, tá, gente? Na definição do programa de necessidades, nós temos então os espaços que irão conter na minha residência, como por exemplo terraço, sala de estar, sala de jantar. Vou precisar de 3 suítes, e aí eu coloco uma suíte master, uma suíte para o bebê deles, criança deles de 3 anos. Coloco um quarto para as visitas também. Um lavabo dos escritórios, biblioteca, cozinha, área de serviço, piscina, espaço comum para eles receberem os amigos. E aí eu verifico os meus afastamentos em que a legislação fala, tá? Aqui em Recife a gente vê essas informações no plano diretor, que ela fala sobre esses afastamentos necessários
a partir de cada zona, tá? Os espaços do município são regidos por zonas e a partir de cada zona é que tem as suas próprias determinações, tá? Então aqui eu exemplifiquei o que a legislação daqui fala sobre essa determinada zona desse exemplo, ok? Então eu tenho um afastamento frontal de 5 metros. Meus afastamentos laterais, meu afastamento lateral poderia ser esquerdo, poderia ser 1,5, só que ele é de esquina, então ele é considerado como frontal, tá, gente? Meu lateral direito 1,5 e meu afastamento de fundo de 3 metros. E tem uma área verde também. A área verde também é determinada a partir das determinações de cada zona, dos parâmetros de cada zona. Aqui a maioria das zonas, não todas, mas uma grande maioria pede que seja no mínimo 25% a área verde, tá? Então é importante fazer esse cálculo. A próxima etapa é o estudo de implantação. Como a nidificação pode ser implantada no terreno, tá, gente? Então, nós podemos observar aqui na imagem os afastamentos, afastamento frontal, afastamento entre aspas lateral, mas também é frontal, porque é um terreno de esquina. Meu afastamento lateral direito, meu afastamento de fundos. O que sobra no meio é minha área de potencial construtivo, que ela é nomeada como lâmina, tá, gente? Eu só posso construir dentro disso. Posso construir mais afastado, aqui mais no centro? Posso, mas não posso construir fora disso, tá, gente? Só posso construir dentro da lâmina. Ok, coloquei o meu norte, tá? Verifiquei onde fica o meu nascente e onde fica o meu poente. Por que isso, gente? O sol da manhã, o nascente, ele é sempre um pouco mais frio do que o sol da tarde, né? Poente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as minhas áreas íntimas no nascente, porque fica mais confortável. As áreas de circulação, áreas externas, coloco no poente, tá, gente? Porque aí tem uma ventilação maior, ventilação externa, tá, gente? Ok, aí o que é importante verificar também é a circulação dos ventos, tá? Aqui na cidade de Recife, a gente tem a maior circulação dos ventos pelo Nordeste e pelo Sudeste, tá? E aí, quando você for estudar o seu terreno, você verifica onde fica a sua maior circulação dos ventos, porque isso é importante também para o posicionamento dos ambientes, tá? Para deixar sempre o ambiente com conforto térmico natural, bem confortável, bem arejado, para que o seu cliente fique sempre bem satisfeito, tá, gente? Isso é até bastante importante para a eficiência energética. Hoje em dia a gente usa ar-condicionado, a gente sabe que quanto mais o ambiente é quente, mais energia irá gastar. Então isso também é importante para a eficiência energética. Próximo é o zoneamento. Eu vou zonear onde vai ficar as minhas áreas, tá, gente? Algo bem rápido, só para eu conseguir visualizar assim, rapidamente, tá? Então eu faço meu zoneamento. Onde vai ser minha zona social? Onde vai ser minha zona íntima? Onde vai ser minha zona de serviço? E aí eu vou posicionar de acordo com as minhas orientações que a gente teve anteriormente. A partir desse estudo de implantação, a gente já pode efetuar o zoneamento. A próxima etapa é organograma e fluxograma, tá? O organograma, ele vai identificar os meus acessos. Então, por exemplo, eu tenho um pátio externo. Meu pátio externo, ele vai dar acesso à área gourmet, à área do escritório e ao meu ambiente do escritório. A ideia é ter um escritório que seja aberto também para o pátio externo, para que os clientes que chegarem lá para fazer possivelmente uma consultoria, uma reunião rápida, não precisem estar dentro da casa deles. Então, tem um porta externo, além da porta interna. Ok. Do pátio externo, eu entro no terraço. No terraço, eu tenho acesso à sala de estar e à sala de jantar. Na sala de estar, eu tenho acesso à circulação e, consequentemente, à área íntima. Na sala de jantar, eu tenho acesso à cozinha e à área de serviço. Então, ele serve para organizar os acessos, ok?
Fluxograma. Indicador de fluxo. Alta circulação, média circulação e baixa circulação. Aqui, eu faço um fluxograma muito simples, porque se trata de uma edificação unifamiliar. Tá? Mas no que eu falo de edificações de porte maior, como por exemplo, uma edificação de uso escolar, uma edificação até de uso hospitalar, tá? O fluxo é muito importante porque a partir dele eu vou dimensionar a minha circulação, a partir da quantidade de fluxo de pessoas. Eu vou dimensionar os meus espaços e a minha circulação, tá? Por isso é muito importante essa etapa. Última etapa, nós temos o pré-dimensionamento dos espaços. Então, eu vou fazer esse estudo, desenhar, seja a partir de croquis. Inclusive, nós temos aula de croquis aqui também no canal. Vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo para vocês. Vou fazer diversos croquis, esboços, ou então até no computador também. Vou passar minha ideia inicial, verificar a dimensão dos meus espaços, se os espaços e dimensionamentos, se os dimensionamentos mínimos estipulados em legislação vai caber tudo o que eu preciso naquele ambiente, ou ele vai precisar ser maior, já que ele fala apenas da dimensão mínima, eu posso fazer maior. Então, é nessa etapa em que eu vou fazer esse estudo, a partir das informações em que eu já tive anteriormente, tá? E que eu vou começar a mão na massa, vamos dizer assim, tá, gente? Aqui são as referências utilizadas. Para essa, eu não precisei fazer pesquisas em si, porque eu já tinha um material bom, mas essa referência se trata das imagens, tá, gente? As imagens que são minhas eu cito como autora, as imagens que foram utilizadas de outras pessoas, eu citei tudo aqui na etapa de referências bibliográficas para que seja dado os créditos, tudo bem certinho, tudo bem direitinho, tá bom? E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham adquirido conhecimento. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, tá bom? Então, tchau, tchau e até as próximas aulas.